Ao iniciarmos o programa de hoje, queremos agradecer pelo carinho da sua audiência. Nosso assunto em análise continua sendo a mediunidade, ou a comunicabilidade dos espíritos com os encarnados. Vamos examinar hoje, além de uma ligeira recapitulação do que vimos na semana passada, a psicografia, quais as técnicas, os mecanismos, passagens notáveis, curiosidades, etc. É um prato cheio para quem já conhece e muito mais para quem não conhece. Na sequência, em presença literária, Joilson Mendes fala sobre o livro Mecanismos da Mediunidade, também é o mesmo assunto, psicografia do Francisco Cândido Xavier e André Luiz. E a mediunidade do presidente Abraham Lincoln e as sessões espíritas na Casa Branca é o nosso tema de As Razões dos Fatos. Começa agora Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje continua falando sobre a mediunidade e eu estou aqui novamente na companhia da Rose e do Wilson. Eu queria puxar da onde a gente parou na semana passada, ok? Nós falávamos sobre a ética na prática mediúnica. Existem dois termos, fala-se mediunismo e mediunato. Mediunismo é a mediunidade em caráter geral, qualquer pessoa pratica o mediunismo. E o filósofo espírita Herculano Pires chamava de mediunato aquilo que ele dizia que era a missão do médium. Gostaria que vocês complementassem, reforçassem um pouquinho da importância de se levar a sério a mediunidade, que isso não é uma brincadeira, não é para motivos fúteis, não é um atalho para... Desculpe, eu já estou antecipando um pouquinho. Para ganhar dinheiro, né? Um atalho para ganhar dinheiro, para resolver problemas amorosos, para ganhar na loteria, para ganhar fama, poder, por aí, não é, Júlio? Exatamente. E nós vemos... isso aí é uma missão, vamos assim dizer. Não, missão não, né? Chega a ser um compromisso do médium. Um compromisso que ele assumiu no plano espiritual. E aí Emmanuel vai dizer que a mediunidade, aquele que vem com a capacidade mediúnica desenvolvida, é aquele espírito que, vamos dizer assim, como se diz no popular, né? Ele enfiou o pé na jaca, né? Meu Deus! Bem direitinho, ele errou muito mesmo. É aquele que está de dívida até o pescoço. E a mediunidade foi a oportunidade que ele recebeu para poder ajudar aquelas pessoas que ele desviou numa vida passada, aquelas pessoas que ele prejudicou e prejudicou muito numa vida passada. Então, a mediunidade é um compromisso sério. Como o Wilson comentou, não é para ficar brincando de mediunidade por aí. Até porque é perigoso. Exatamente, nós não sabemos, a doutrina espírita nos esclarece, nós somos rodeados por uma nuvem de espíritos. Eu só fazendo um complemento aqui do que o juiz está colocando, assim, você atrai aquilo com a índole do grupo ou do médium, da pessoa que está desenvolvendo aquela sessão, você vai atrair espíritos do mesmo nível, da mesma estirpe, né? Então, se é uma reunião séria, com os propósitos sérios, da prática do bem, de estudo, de consolo, vai atrair espíritos de um nível bom, não talvez do nível de Jesus, ninguém está dizendo que vai acontecer isso, mas espíritos responsáveis, espíritos também sérios. Agora, se você se dedica a querer resolver problemas pessoais, corriqueiros do dia a dia, a ter vantagens, pecuniárias inclusive, é evidente que você vai acabar atraindo espíritos baixos que vão se prestar a talvez até ajudar naquilo, ou vão enganar, você vai acabar sendo enganado. Tem até casos de pessoas, de médiums, no caso de médiums de cura, que começaram com um bom propósito, ajudando e tinham o amparo da espiritualidade. Quando ele começou a, digamos assim, a oferir lucros pelo trabalho que ele fazia, os espíritos se afastaram dele. E aí quem que se aproximam?
são espíritos que também fazem a cura. Exatamente. Só que não são espíritos que têm uma condição moral, digamos assim, um pouco mais elevada. E aí começou a cobrar do médium também, e nem sempre ele vai conseguir os resultados que ele obtinha antes. Eu vou mais longe. Eu acho que até não ocorre, é meio difícil que ocorra desses espíritos fazerem alguma cura. O que acontece é o seguinte, os bons se afastam, são substituídos por espíritos inferiores que às vezes até provocam um problema obsessivo, ou ele é abandonado por completo e acaba fraudando, porque ele não consegue mais realizar, então ele finge que cura, ele finge que tem alguém escrevendo por ele, finge que tem alguém falando, passando orientação. São problemas sérios, isso aí realmente gera uma grande responsabilidade. Agora, minha amiga Rose, avançando um pouquinho nesse assunto sobre mediunidade ainda, o Ernesto Bozano, no livro chamado Animismo e Espiritismo, e também o Alexander Aksakov, um estudioso russo, né, no livro Animismo ou Espiritismo, eles diferenciam muito bem. Gostaria que você colocasse para o nosso telespectador essa diferença entre fenômenos anímicos e mediúnicos. Claro. Nós somos espírito. É a primeira coisa que nós temos que saber. Como espíritos, nós não ficamos o tempo inteiro subjugados pelo corpo físico, mesmo encarnados. Nós nos exteriorizamos e podemos captar as realidades do plano espiritual nesse estado de exteriorização. Quando nosso próprio espírito, nossa própria alma, obtém as informações e as traz, nós chamamos fenômeno anímico. Não é uma coisa ruim, não é fraude, não é mistificação, é apenas o exercício, ou até apenas é uma expressão pequena, é o exercício pleno das funções da nossa alma, é a busca da comunhão com a realidade espiritual, é a busca da intuição pura, é a busca da orientação espiritual para as nossas vidas diretamente. É o sexto sentido da humanidade que mais do que nunca começa a aflorar e se desenvolver. A mediunidade é quando o médium, num processo similar até de exteriorização, ele obtém uma comunhão mental, energética, com outros espíritos que já estão livres do corpo. Eles formam uma espécie de psicosfera comum, unem as suas mentes de uma certa forma, e o médium transmite o pensamento desse espírito desencarnado ao grupo que o rodeia, às pessoas com quem ele está. Então, quando a gente transmite a comunicação de um outro espírito, nós temos a mediunidade. Quando nós buscamos a informação no plano espiritual pela exteriorização da nossa própria alma, nós temos o animismo. Existe um fator patológico ligado ao termo animismo, quando a pessoa, às vezes até no início do processo mediúnico, ela exterioriza e ela recobra lembranças do passado, às vezes dolorosas, em quadros nos quais ela se fixou, que não foram bem resolvidos, e ela repete com frequência esses quadros. Mas é uma patologia, não tem nada a ver com o animismo propriamente dito, que é o exercício da faculdade da alma. É um desvio, uma doença das manifestações anímicas apenas. O animismo é a faculdade da nossa alma, é a faculdade do futuro, é o exercício da intuição pura, a serviço do bem. Eu queria só fazer um acréscimo ainda em cima disso, que o Ernesto Bozano ele diz o seguinte, que os fenômenos anímicos comprovam a mediunidade, o espiritismo. Por quê? Se a alma, há experiências inúmeras, dezenas, centenas, milhares de experiências arquivadas, inclusive na sociedade de Londres, Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, uma das mais conhecidas, onde foi comprovado que a alma do indivíduo desdobrou-se, por exemplo, e ela pode se manifestar à distância, ela pode ouvir, ela pode se manifestar através de um médium, mas daí é a alma desse encarnado, como a Rosa acabou de explicar. Ela pode aparecer, os fenômenos de visão e de aparição. Ora, se ele durante a vida, que enquanto ele tem um corpo físico, ele pode aparecer muito mais quando estiver desencarnado. É isso que o Ernesto Bozano, a tese que ele coloca. Agora, Joilson, e aí o problema gostaria que você falasse um pouquinho de mediunidade, de efeitos físicos e efeitos intelectuais. Qual é a diferença aí? Então, até a gente já falou, adiantamos um pouquinho. A mediunidade de efeitos físicos é aquela que você vê, é visível, são as pancadas, por exemplo, que você ouve na batida na parede, como no caso de Hydesville, das irmãs Fox, que tinha os raps, né, as batidas. São máquinas que ligam sozinhas,
que tem em casa. São aqueles casos que a gente vê de pessoas que o armário se abre e as panelas saem voando do armário. São luzes que se manifestam, materializações, transporte de objetos. Né? Então, esses são os efeitos físicos. A mediunidade de efeito intelectual são as comunicações. Muitas vezes você vê ali um analfabeto, uma pessoa que às vezes não sabe nem ler nem escrever direito, dando comunicação, falando de coisas que não está dentro do conhecimento atual dele. Então são as comunicações de efeitos intelectuais. Ele escreve um livro com conteúdo maravilhoso e você vê que aquilo ali ele não conhece, ele nunca estudou, nunca viu, pelo menos não na existência atual, né? Mas ele... A gente vai ver exemplos, inclusive, quando a gente falar em psicografia dessas situações. Alguns estudiosos, eles lembram que a classificação da mediunidade de efeitos físicos é aquela comunicação que você está observando e capta por um dos 5 sentidos. Ou é um perfume, né? Ou é um ruído que você escuta, é uma aparição que você vê. Então, os 5 sentidos demonstram um fenômeno, através deles você capta o fenômeno e você sabe que ele está sendo produzido por algum ente que não está no seu ambiente físico. A intelectual seria aquela em que você não tem essa manifestação pelos 5 sentidos. A pessoa está falando e é um médium que está falando, você está vendo ele falar, mas você sabe que é um espírito porque o conteúdo da comunicação, você analisando racionalmente, não é daquele médium, não está dentro do campo de conhecimento dele, né? Aproveitando que você está falando isso aí, eu gostaria também que vocês separassem aí a mediunidade. A gente falou em mediunismo, mediunato, tem uma relação talvez mais ou menos direta com o fato da mediunidade consciente ou voluntária e a mediunidade inconsciente e involuntária, porque geralmente o consciente e voluntário é aquele que sabe o que está fazendo. E aquele que é inconsciente e involuntário, ele não domina, não controla a mediunidade. Vocês querem comentar alguma coisa em cima disso? Podemos. Em primeiro lugar, a classificação é mais ou menos assim. Temos a mediunidade consciente e inconsciente voluntárias e temos a mediunidade consciente, inconsciente e involuntárias. Por quê? Porque você dá a comunicação mediúnica num processo normal em que você estudou, se preparou, que é o normal da mediunidade tratada pela doutrina espírita. Você se voluntaria para o processo, você domina o processo, o espírito não te domina. Se você tem consciência, à medida que você fala ou escreve, do conteúdo do que está sendo dito, ainda que você escute a palavra, repita vagarosamente, às vezes uma por uma, na escrita ou na fala, você está consciente do processo. Se você tem um desdobramento maior e você praticamente exterioriza seu perispírito para fora do corpo, o que acontece? Você continua dominando o processo, é voluntário. Mas você, quando volta ao seu estado normal, o espírito acaba a comunicação, se comunicou através de você e se retira, você não consegue lembrar do que falou. Isso não significa que você não tenha a responsabilidade e o controle do processo se você se preparou para isso. Na involuntária é diferente. Você é dominado pela comunicação porque você não se preparou. Você brincou com um assunto, não estudou antes, não está no ambiente sério ou está com um problema obsessivo. Então você dá a comunicação sem ter o domínio do assunto. Você pode saber o que está falando e mesmo assim não consegue impedir, ou você entra num estado praticamente de desdobramento total e depois nem lembra o que falou. Exato. Nós estamos já caminhando rapidamente, nosso tempo aqui voa. Não sei se com vocês acontece a mesma coisa, mas é um assunto realmente empolgante. Joilson, para eu não passar por mentiroso, porque eu não sei que a gente ia falar sobre psicografia, eu vou colocar rapidamente, você tem 1 minuto e meio para falar o seguinte, um comentário em cima do seguinte. No livro dos médiuns, capítulo item 157, Kardec diz que a psicografia é o meio de comunicação mais simples, mais fácil, é a mais cômoda e completa. Tá? E no item 71 do mesmo livro dos médiuns, já é uma curiosidadezinha. Você sabia que antes da psicografia ser como é conhecida hoje, com a mão, médium, né, o Chico Xavier escorava a mãozinha aqui e tal, e baixava a cabeça, fechava os olhos, psicografava. Mas antes disso, segundo o livro dos médiuns, teve cinco instrumentos diferentes, que foi uma mesinha, depois uma mesinha menor, depois uma cestinha, depois uma prancheta. Para depois chegar a mão. Mas o que eu quero puxar de você é o seguinte... E tem o caso ainda da psicografia direta. Psicografia direta, que nós vamos falar depois na mediunidade de efeitos físicos. Mas
A Rose até adiantou um pouquinho. Psicografia mecânica, semimecânica e intuitiva. Mecânica, semimecânica, intuitiva. É a situação. A mecânica, o médium ele escreve e ele não tem domínio do controle da mão. Muito embora tudo passa pelo crivo da razão do médium, só que ele não tem domínio do controle da mão. A semimecânica, a informação vem para ele e ao mesmo tempo ele percebe que a mão dele se movimenta involuntariamente. Só que ele tem noção, ele sabe o que vai escrever antes. Exatamente. E a intuitiva é aquela em que ele tem a informação e ele mesmo escreve. Aí não tem a influência do espírito sobre a mão, apenas sobre o mental dele, intuitivamente dizendo para ele o que ele tem que escrever. Então ele capta a informação na mente e transfere ele mesmo para o papel. Seria basicamente isso. No pensamento vem depois, no outro vem junto e na terceira, que é a intuitiva, vem antes dele escrever. Né? Muito bem colocado pelo Joilson. Pessoal, então já nós entramos um pouquinho no nosso estudo de psicografia, a gente volta, continuamos na próxima semana e aí vamos ter algumas curiosidades muito, muito interessantes. Segue nosso programa aí com Presença Literária. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Prezados amigos, hoje nós vamos comentar a respeito do livro Mecanismos da Mediunidade. É um livro de autoria de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira. Os capítulos pares deste livro foram psicografados pelo Chico Xavier e os capítulos ímpares pelo Valdo Vieira. Este é mais um livro da série André Luiz e é um livro não para ser lido como um romance, e sim estudado, preferencialmente em grupo, porque o seu conteúdo não é de muito fácil compreensão. É um livro que todos os médiuns e os candidatos a médiuns deveriam estudá-lo, porque ele vai desmistificar muito a respeito da mediunidade. A doutrina espírita é ciência, é filosofia e é religião. E este livro ele se enquadra no aspecto científico da doutrina espírita, devido ao seu caráter extremamente técnico. André Luiz vai comentar a respeito das ondas eletromagnéticas e que nós estamos imersos neste oceano de ondas eletromagnéticas. Comenta ainda a respeito das micro-ondas, entra no campo da microfísica, física quântica, vai citar pesquisas do francês de Broglie, do alemão Max Planck, de Einstein e de outros cientistas da época. André Luiz ele vai comentar ainda neste livro a respeito, ele faz uma comparação a respeito da matéria mental e da matéria
física. E ele fazendo essa comparação, citando a estrutura do átomo mental, ele vai dizer que nós também produzimos ondas curtas, médias e longas, dependendo do nosso estado mental, do nosso sentimento, das nossas emoções. E que essas ondas que nós produzimos, elas vão interferir na estrutura espiritual, em nossa estrutura espiritual. É aquela situação em que você conhece uma pessoa e você a considera arrogante, você a considera uma pessoa de nariz empinado, orgulhosa, e passa-se um tempo, você fica sabendo que essa pessoa andou passando por uns reveses na vida. Como se diz, a vida ensina. E ao encontrá-la, algum tempo depois, você percebe que aquela pessoa mudou. Ela não é mais aquela pessoa orgulhosa, arrogante que era antigamente. Isso está explicado neste livro, né? Só que está nas entrelinhas. Nós temos que aprender a ler nas entrelinhas também. Mas também não acontece só nos momentos de sofrimento. Essa mudança da estrutura pode ocorrer também pela prática da meditação e pela prática da oração. Outro ponto que André Luiz vai comentar nesse livro é a respeito das formas pensamentos. Um assunto que já era estudado pelos sacerdotes egípcios há mais de 3.000 anos e que André vai explicar que sempre que nós pensamos, dependendo da intensidade do nosso pensamento, das nossas emoções, nós colocamos para fora a imagem do nosso pensamento, do nosso sentimento. E essas imagens elas ficam orbitando o nosso campo magnético, podendo até causar problema de saúde. É o caso de pessoas que dizem ver vultos, às vezes dentro de casa, está vendo vultos, e acha que está vendo espírito. Às vezes ela não está vendo espírito, ela pode estar vendo uma projeção de uma forma pensamento que ela mesma produziu. Para adquirir este livro, você poderá acessar o site www.adpr.org.br e afiliar-se ao Clube do Livro Espírita. E ali você poderá então fazer o pedido deste livro para você estudá-lo. Como eu disse, procure estudá-lo em grupo, que o entendimento será muito mais fácil e a compreensão do livro, a absorção do conteúdo do livro será muito melhor. Muito obrigado, até o próximo programa, muita paz. Prezados amigos, o título do nosso tópico de hoje é Abraham Lincoln e as sessões espíritas na Casa Branca. Como eu adiantei no programa da semana passada, o presidente americano não só se interessava pelo espiritismo, como era ele próprio portador de certas faculdades mediúnicas e mantinha contatos com os espíritos dentro da própria Casa Branca. Ele tinha sonhos, as faculdades dele tinham sonhos, visões, a esposa dele também tinha essas visões. E ele recebeu mensagens que passavam orientações sobre a guerra civil que estava em andamento, sobre a elaboração de documentos para a abolição da escravatura, que foi fundamental na história americana, e para a democracia de modo geral para os Estados Unidos. Lincoln se considerava um missionário, ele reconhecia isso, deve ter sido revelado intuitivamente que ele tinha uma missão especial. O episódio mais famoso envolvendo Abraham Lincoln é aquele que a premonição da sua própria morte. E isso não foi somente uma vez, mas era um sonho recorrente, era através de sonhos. Conta-se que ele sonhava, via um caixão, evidentemente com alguém dentro, sendo velado, essa pessoa, dentro da Casa Branca, e ele se dirigia a um funcionário perguntando quem morreu. E lhe respondiam, o presidente. E isso vem a se consumar depois, da mesma maneira como ele via e contava para a esposa, há testemunhas de que as coisas se passaram exatamente como ele havia previsto. Aliás, sobre Lincoln, há o livro Sessões Espíritas da Casa Branca, escrito por Nettie Corbin Maynard, que atuava como médium e com a qual o presidente americano sempre contava, para buscar as orientações
e nos assuntos da administração da maior, na época talvez não fosse, mas atualmente é a maior potência mundial. Essa moça, ela era, à época, em 1862, uma adolescente semi-analfabeta. Ela trabalhava durante o dia, confeccionando, costurando sacos e para cereais, sei lá, e à noite ela participava com Lincoln e a família, alguns membros da família, mais alguns convidados, das sessões dentro da Casa Branca. E outros espíritos se comunicavam, de ex-presidentes, de outros políticos, incentivando Abraham Lincoln a a patrocinar a abolição da escravatura. Segundo o médium Raul Teixeira, numa palestra realizada aqui na capital paranaense em 2009, um dos conselheiros de Abraham Lincoln nesse sentido foi um ex-senador. Ele se sentia, de certa forma, com peso na consciência, porque a época que ele presidia o Senado americano, ou era uma figura proeminente no local, na política americana, e ele engavetou os projetos que visavam a abolição da escravatura. Então ele incentivou Abraham Lincoln a não cometer o mesmo erro. Lincoln foi orientado a fazer frente às tropas nortistas na Guerra Civil, né, como forma de estímulo às mesmas, essas tropas, que estavam bastante esgotadas. Além de Lincoln, outros presidentes como George Washington, nós falamos na semana passada, Millard Fillmore, Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Truman, Eisenhower tiveram experiências com mediunidade. O Roosevelt, por exemplo, foi alertado sobre a precariedade da sua saúde pelo espírito da sua ex-secretária. Chamava-se Margaret Lee Hand, que havia desencarnado 2 anos antes. Ela comunicou-se, aliás, ele, né, agora voltando a falar de Roosevelt, ele também, depois de desencarnado, comunicou-se e informou que estivera consciente durante o velório. Mas só fora reconhecido, olha só, gente, que curiosidade, só fora reconhecido pelo pequeno cão que ele possuía, se chamava Scott, que rolava na grama de uma maneira estranha e ninguém entendia o porquê durante o velório dele. E daí depois, quando o espírito de Roosevelt se comunicou, ele disse que só o cãozinho dele havia percebido que ele estava por perto durante o próprio velório. E também houve o contato, né? Também manteve o contato através de um médium, com o estadista canadense Mackenzie King, conforme livro de Geraldine Cummings, chamado esse livro Mind and Life Deeds. Então, são apenas aqui alguns exemplos que a gente está colocando, né? Mas enfatizando esse livro, Sessões de Espírito na Casa Branca, traduzido para o português, vocês podem pesquisar, da editora O Clarim, do Wallace Rodrigues, que é o tradutor desse livro. Muito interessante e que comprova de uma maneira, mais uma vez, nós vamos enfatizar aqui, de que a mediunidade está no seio de todos os povos, em todas as épocas, que não é só de pessoas místicas, pessoas religiosas ou pessoas facilmente influenciáveis, mas de pessoas de uma cultura muito grande e da importância de presidentes americanos, não um, mas vários deles, como nós acabamos de colocar aqui. Então, meus amigos, as razões dos fatos de hoje fica por aqui e você fica agora com a frase da semana. Até. A editora Espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Lançou no último mês de abril o livro A Espera do Amanhã, A Certeza do Reencontro, de autoria do espírito Antônio Bento e psicografia de Diana Machado. A narrativa romanceada do retorno da jovem Luísa à espiritualidade emociona e provoca reflexão. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita Curitiba em adepr@adepr.org.br.